Boa tarde. Hoje, então, eu quero fazer um pequeno exemplo sobre um cálculo de forças em elementos de treliça utilizando o método das seções. O exemplo 2, o número 1 vocês têm no texto, diz: determine a força nos elementos CF e GI da treliça mostrada na figura. Essa treliça é um pouquinho maior do que a gente trabalhou anteriormente, e nessa treliça, então, nós temos 11 nós e 20 elementos. Então, se a gente fosse calcular através do método dos nós, para a gente chegar no elemento pedido, o EF e o GI, aqui nosso elemento EF e aqui nosso elemento GI, nós teríamos que calcular um grande número de nós, e às vezes não é necessário. Então, o método das seções, ele tem essa prerrogativa de ir direto ao ponto. Queremos calcular a força nesse elemento aqui, EF. Logo, teremos que passar as seções aqui próximas. Como vimos no texto, a ideia da seção é cortar a treliça, né, seccionar, de maneira que a gente transforme essa força nos elementos, que é uma força interna que está mantendo a treliça unida, em uma força externa, e podemos calcular pelo equilíbrio dos corpos rígidos. Aqui, como nós teremos o elemento EF e o elemento GI para calcular, independente, e temos os dois apoios, um aqui posicionado à esquerda e um à direita, nós vamos optar por primeiro calcular a reação desses apoios, para depois fazer a seção. Então, vamos lá. Primeira etapa da nossa solução terá, então, calcular aqui essas duas reações. Então, apoio B é um apoio duplo, então nós temos os componentes BX e BY, e o apoio em J, um apoio simples, apenas a componente J, que é vertical. Primeiro passo, então, cálculo das reações dos apoios, que já foi feito anteriormente. A primeira condição, como nós vimos, podemos começar por qualquer uma das três equações, foi feito aqui a somatório de momentos em relação ao ponto B, igual a zero para momentos anti-horários positivos. No ponto B, nós sabemos que os componentes Bx e By não irão causar momento. Assim, ficaremos com os nossos momentos, causados pela primeira força de 126 kN. Como é uma força na vertical, a distância é na horizontal, 90 graus entre a linha de ação da força e a distância até o ponto fixo. Então, esse primeiro 126 vezes 2,4, menos, segundo termo aqui, 126 vezes 7,2, essa força de 126, vezes os 3 espaços de 2,4, somam 7,2, menos os 72 kN, vezes 3. Agora, preste atenção que a linha de ação dessa força de 72 é uma linha, ela atua na horizontal. Logo, a distância aqui da horizontal até o ponto B são os 3 metros. E por último, a força J, que está atuando no sentido inverso das demais, por isso é o único momento positivo, vezes 9,6. A totalidade aqui, 4 vezes 2,4. Uma vez montado cada um dos momentos, faremos o cálculo. Lembrando, né? Fixa, ponto fixo, essa força faria a treliça como um todo girar no sentido horário, assim como essa força, assim como a força de 72. Para simplificar, imagine a força 72 empurrando aqui o ponto A. O importante aqui é a linha de ação. Então, aqui fica fácil de verificar que se eu estivesse empurrando nessa direção, a treliça ia girar no sentido horário. Por isso, os 3 momentos
negativos. Fazendo o cálculo, a força J resulta em 148,5 kN para cima, como nós prevíamos. Vamos para a segunda condição. Somatório de forças em x igual a zero, forças à direita positivas. Temos Bx, que é horizontal, e a força de 72 kN. Então, Bx mais 72 igual a zero, resulta em Bx igual a menos 72. Sempre que o sinal ficou negativo na nossa resposta, significa que nós pensamos uma direção, um sentido, e o sentido real é oposto ao colocado inicialmente. Então, Bx não está empurrando da esquerda para a direita, e sim ao contrário, para conseguir equilibrar a força de 72 kN. Então, a resposta seria Bx igual a 72 kN, mas com sentido à esquerda. A terceira condição do equilíbrio, somatória de forças na direção y igual a zero, para cima positivo. Nós temos as duas forças de 126 kN para baixo, então menos 2 vezes 126, mais a força J de 148,5, mais a reação BY igual a zero. Aqui resulta em BY igual a 103,5 kN, realmente para cima, como previsto. Tendo essas três reações, vamos escolher as seções para determinação, então, nas forças dos elementos. Lembrando que precisamos no elemento IF e GI. Aqui, no nosso desenho, nós temos as duas seções aqui em linhas tracejadas, a seção N, aqui, onde nós iríamos cortar o elemento EG, o elemento EF e o elemento DF. Portanto, essa é uma seção possível, porque ela corta 3 elementos da treliça. E, como temos 3 reações, 3 condições de equilíbrio, é possível fazer o cálculo usando essa seção. Aqui, se fizéssemos ela inclinada, pegando CE, DE, EF, GF, FH, nós teríamos mais elementos envolvidos na seção, então não é possível. Não conseguimos colocar o elemento IF e o elemento GI na mesma seção. Teríamos que inclinar aqui e também pegaríamos mais elementos, mais do que 3 elementos, o que não é possível realizar o cálculo. Para o elemento GI, temos a seção aqui M, onde temos o elemento GI, IH, HJ. Para realizar, então, agora os cálculos, então vamos fazer primeiro o cálculo do elemento EF, utilizando essa seção N. Eu poderia escolher ou essa seção aqui à esquerda, ou a seção aqui à direita. Não importa qual das duas seções eu escolher. Aqui, para esse lado, eu tenho 1, 2, 3 forças externas, mais as 3 forças. Para o lado aqui direito, eu também tenho 1, 2, 3 forças, mais as 3. Então, é independente, qualquer uma, eu vou ter os mesmos resultados. Então, aqui nós ficamos apenas a parte à esquerda da tela da nossa treliça, com as 3 forças externas, 126, as 2 reações e as 3 forças dos elementos que foram cortados. A força DF, a força EF e a força EG. Indicamos as forças normalmente saindo dos nós. Saindo dos nós, nós temos como forças de tração e, se necessário, iremos corrigir mais tarde. Como a nossa força EF, que é o nosso objetivo, ela é vertical, ou seja, está no eixo Y, vamos colocar como primeira condição do equilíbrio a somatória de forças em Y igual a zero.
Aqui, então, teremos a força EF, negativa porque está para baixo, menos 126, negativa porque está para baixo, mais 103 para cima, igual a zero. Resolvendo, menos FEF igual 126 está negativo, passa positivo, mesma coisa, 103 está positivo, resulta negativo no outro lado, teremos, então, FEF menos 22,5. Passamos esse sinal para o outro lado, multiplicamos por menos 1. Quando o sinal é negativo, é porque a nossa opção inicial está incorreta. Então, na verdade, essa força é para cima para resultar o equilíbrio da nossa treliça e, portanto, esse elemento, né, a força estando aqui apontando para o nó, significa que a nossa força F é de 22,5 em compressão. Então, teríamos que corrigir esse sentido da flecha. Como era apenas esse elemento que era pedido aqui na seção, está resolvida essa seção. Ele já respondeu a pergunta qual é a força. Essa é a vantagem, como falamos. Agora, então, vamos para o cálculo da força GI. Aqui pegamos a outra seção, a seção M, quiserem retornar ao slide 4 para observar. Então, lá na seção M, cortávamos o elemento GI, o elemento HI e o elemento HJ. As três forças agora se tornaram forças externas. Então, FHJ, FHI, FGI. E pegamos aqui apenas o pedacinho à direita, onde nós temos essa força aplicada de 72 kN e a reação do apoio em J de 148 kN. Aqui, realmente, se pegamos esse pedaço à direita, teremos menos forças envolvidas do que se tomarmos a parte à esquerda. Então, por isso, essa opção. Aqui, o nosso elemento necessário é o elemento GI. Mas, né, então, nós notamos que nós temos dois elementos aqui, GI e FHJ, que são elementos na horizontal. Então, se colocamos como somatório de forças em X, temos duas incógnitas, a força GI, a força HJ. Então, optamos por colocar como primeira condição de equilíbrio a somatória de momentos em relação ao ponto H, que seria aqui, né, onde, sem cortar os elementos IH e HJ, onde essas duas forças estariam se encontrando nesse ponto, nesse nó H. Logo, se essas duas forças têm a sua linha de ação encontrando este ponto H, elas não causam momento em relação a este ponto, se este ponto é o nosso ponto fixo. Logo, essa força não causa momento, está eliminada do cálculo. Essa força HI também tem sua linha de ação, ou seja, se nós continuarmos ela vai passar aqui pelo ponto H e, portanto, não causa momento neste ponto H. Apenas a força FGI está com a linha de ação na horizontal acima desse ponto, então ela estaria causando momento. Então, esse motivo que faz com que a gente escolha o ponto H como ponto fixo para a realização da somatória de momentos. Lembrando que a somatória de momentos, num corpo rígido, pode usar qualquer ponto como ponto fixo. Logo, teríamos o quê? FGI, que é a força superior, ela é uma força na horizontal, logo a distância aqui na vertical, 3 metros, menos o momento causado por essa força de 72,
também vezes 3 metros, as duas estão na mesma linha de ação, mais o momento causado pela força de reação em J, 148,5. Agora, a força é na vertical, a distância nós medimos na horizontal, por isso 148,5 vezes 2,4. Prestando atenção que essa força faria essa estrutura girar no sentido anti-horário. Essa força aqui em J, da mesma forma, né? Se empurrássemos esse treliça, ela iria girar nesse sentido aqui, anti-horário. Já a força de 72 faria girar no sentido horário. Por isso, ela é a força, esse momento negativo. Fazendo os cálculos, nós temos que FGI também é negativo, menos 46,8. E, portanto, não é uma força de tração no elemento, e sim uma força em compressão. Aqui nós já teríamos calculado o nosso segundo elemento pedido, então teríamos já a resposta do nosso exemplo. Para completar, eu só gostaria de usar esse mesmo exemplo para demonstrar elementos com força zero. Então, para a mesma condição de carregamento, eu peguei apenas aqui a seção com os elementos aqui, A, B, cortando, seccionando o elemento AC, o elemento FC e o elemento FD. Então, seria bem a pontinha à esquerda da nossa treliça. Se nós temos essa condição aqui, nós vamos calcular, né, usando o método das seções, essa força FAC. Então, ela poderia ser calculada usando o somatório de momentos em relação ao ponto B. Em relação ao ponto B, todas essas forças estão passando, tem sua linha de ação passando no ponto B. Então, todas elas seriam eliminadas neste cálculo da somatório de momento em relação ao ponto B para essa seção aqui da treliça. Logo, nós teríamos apenas a força FAC, tirando o momento. Então, força FAC vezes 3 metros de distância igual a zero. Para que essa condição se mantenha, FAC tem que ser igual a zero. Então, essa força FAC, este elemento não estaria sofrendo nenhum esforço nessa treliça. Da mesma forma, como aqui nós temos uma seção onde nós temos esse ponto A, onde nós temos apenas esses dois elementos, FAC e FAB, nós podemos usar o método dos nós para calcular esses dois elementos aqui em FAC e FAB. Para o nó A, então, somatório de forças em Y igual a zero. Neste ponto A, a única força atuante em Y é o FAB. Logo, necessariamente, FAB precisa ser zero. Da mesma forma, somatório de forças em X igual a zero, nós só temos o FAC. Portanto, o FAC é igual a zero. Então, é possível em algumas treliças, em algumas condições de carregamento, que alguns elementos não estejam sofrendo esforços, ou seja, tenham uma força zero para aquele carregamento dado. Ou seja, se mudarmos a forma do carregamento, podemos ter uma força atuando aqui em AC e atuando em AB.